A graça e a paz aos amados irmãos, espero que todos estejam bem e que possam estar com o coração aberto para mais uma aula onde nós abordaremos hoje um assunto que está totalmente interligado com a aula anterior, que foi sobre o arrependimento. Hoje nós estaremos falando sobre a conversão. Que nós possamos, diante de Deus, compreender qual é a intenção do Espírito para cada um de nós. Porque o plano da salvação diz respeito a exatamente isso, a que os homens se voltem novamente a Deus. Espero que você possa, juntamente comigo, hoje, caminhar próximo das Escrituras para conhecermos um pouco mais sobre esse tema, não só interessante, mas de suma importância para a fé cristã. Acompanhe comigo na apostila. Página 11, Fundamentos da Fé Cristã, lição 6, tema conversão. Conversão nada mais é do que ação ou efeito de converter ou converter-se, quando uma coisa passa a ser outra, transformação, ação de alterar e ou modificar um sentido, caminho e direção. Definição extraída do Dicionário Online de Português. Você pode ver comigo aqui que eu coloquei a placa muito conhecida pelos motoristas, que é exatamente a placa de conversão. Veja que uma linha começa reta e depois ela faz uma curvatura, voltando novamente de onde ela havia saído. É exatamente esse o significado da conversão. Eu espero que na aula de hoje você possa compreender de forma profunda e definitiva o significado do converter-se a Deus. Vamos para o primeiro tópico. A conversão bíblica. Nas Escrituras, converter-se é voltar-se completamente ao Criador. Jeremias, capítulo 24, versículo 7. Vamos ler? E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Note que neste versículo de Jeremias 24, 7, o texto é bem claro. O Senhor diz que dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Quando o texto diz que Deus nos dará um coração para que nós o conheçamos, nós precisamos de recordar um pouco a aula anterior sobre arrependimento. Lembra que eu disse que a palavra é semeada e então o Espírito Santo começa a fazer o trabalho do convencimento, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sim, esta é a obra do Espírito Santo. Quando ele começa a fazer esse trabalho e o homem se rende à iluminação que ele dá, então o Espírito Santo também vem e faz uma substituição naquele coração de pedra, para que o homem tenha agora um coração maleável, um coração sensível à voz de Deus, para obedecê-lo em todas as coisas. A conversão diz respeito a que, quando nós nascemos como um papel sem nada escrito. As informações se achegam até nós e então ali começa a ser formado quem nós seremos. Seja a cultura, seja o idioma, seja as características familiares, tudo será gravado no nosso coração. Conforme os anos vão se passando e nós atingimos a idade da razão, com os nossos próprios pés, infelizmente, nós acabamos cedendo às tentações de Satanás. E aí o que acontece? Nós
nos desviamos, nós perdemos o sentido da vida. Quando o homem ele nasce, ele é uma ação direta de Deus, porque Deus é o nosso Criador. Como disse Davi no Salmo 139, quando o homem começa a caminhar, ele vai se distanciando cada vez mais de Deus. E como eu disse, os pecados que ele vai praticando vai afastando cada vez mais distante do Senhor. Até que o Espírito Santo faz aquele trabalho do convencimento, e quando o homem cai em si e se arrepende de todo o coração, então ele se converte, ele para no caminhar, no trilhar que ele está tendo para o abismo e começa a retornar novamente para o seu Criador, para Deus. Então, dentro desse contexto que a aula de hoje vai estar enfatizando os pontos. Espero que você compreenda e se envolva nesse assunto, porque a conversão é tudo para nós. Se nós nos voltarmos para Deus, estamos voltando para as fontes das águas da vida. Distantes de Deus, uma hora nós apagaremos, nós morreremos. É como tirar um pedaço de madeira que está numa fogueira. Ele sai com aquela mesma luz, com aquele mesmo fogo, com aquela mesma intensidade. Mas se ele estiver distante da fogueira, a tendência é ele esfriando até apagar-se completamente. A conversão seria como se alguém pegasse novamente aquele pedaço de madeira apagado e o trouxesse para dentro da fogueira. Então ele voltaria a arder novamente com o fogo. Assim o homem sem Deus está morto, perdido. Mas quando ele se converte, ele começa novamente a se voltar para a luz, para a vida. E então Deus lhe dá novamente a oportunidade de ser recebido e, por fim, ter a vida eterna. É algo maravilhoso. Amém? Continuemos aqui a leitura. A conversão bíblica é dar as costas ao mundo. É sinônimo de novo nascimento. Quando alguém faz uma conversão com o automóvel, obviamente todo o veículo, juntamente do motorista, voltam em sentido contrário ao que estava indo. Quando nos convertemos ao Senhor, tal ato só será reconhecido caso seja uma conversão total do ser. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 10. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Veja, amados, que no contexto Deus está fazendo promessas ao seu povo e diz a eles que a conversão deve abranger todo o coração e toda a alma. Em outras palavras, Deus não aceita menos do que o 100% do homem. É toda a força, é toda a compreensão, são todos os nossos limites. Tudo aquilo que diz respeito à nossa vida deve ser rendido, deve se converter ao Senhor. E isto é algo que não só dentro do contexto aqui da época da lei, mas também da graça, porque o chamado à conversão foi uma das ministrações da pregação do Evangelho feita tanto pelo profeta João Batista quanto pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui a leitura. Tudo o que somos e temos retorna obedientemente para o Senhor naquele momento. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3 e 4. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor,
Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Esse texto nos serve perfeitamente como exemplo do que eu acabei de dizer, porque o povo de Israel, infelizmente, muitos estavam envolvidos com a idolatria no período do profeta Samuel. Então Deus usa a boca do profeta para dizer ao povo: vocês devem se converter com todo o vosso coração a mim. Mas para que esta conversão fosse verdadeira, o Senhor exige do povo que eles peguem todos os deuses estranhos, que seriam imagens de escultura dos astarotes e outros mais que eles serviam, e lançasse fora. E então, como narra o texto, eles deveriam preparar o coração deles ao Senhor para servir somente a Ele. E o que é maravilhoso é que no versículo 4 nós vemos que os filhos de Israel tiraram dentre si todos os Baalins e os astarotes, que eram os deuses que eles serviam. E dali para frente serviram somente ao Senhor. Saibamos, amados, que de forma bastante semelhante ao povo de Israel, hoje existem milhões de ídolos. Tanto ídolos de pedra como ídolos de carne. A pessoa pode criar ídolos em seu coração muitas vezes sem saber. Tudo aquilo que toma demais o nosso tempo, tudo aquilo que ocupa um espaço muito grande em nosso coração, e isso pode estar ligado ao trabalho, à família, a homens, a posições, ao dinheiro. Estas coisas corrompem-nos. E Deus, quando Ele nos chama à conversão, Ele exige que todas estas coisas caiam por terra. Nós devemos estar com o coração completamente livre para que Deus possa vir e habitar nele. Afinal de contas, nós somos o templo do Deus vivo. Ele quer habitar aonde lhe pertence, por direito. Então, a partir do momento em que o homem deseja voltar-se para Deus, ele deve ter em sua mente que a conversão exigirá dele a totalidade da sua alma, a totalidade do seu corpo e a totalidade do seu espírito. Se o homem assim agir, ele será um homem abençoado por Deus, uma mulher abençoada por Deus. Amém? Continuemos aqui na apostila. Conversão pressupõe que existam dois sentidos para trilharmos, um para a morte e outro para a vida. O da morte é um caminho fácil, largo e escuro. Já o da vida é o antônimo disto, pois é difícil e estreito, porém iluminado. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Vamos ler. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Essa é a explicação que eu acabei de escrever aqui nesse terceiro parágrafo, antes do texto de Mateus que nós lemos. Foi, na verdade, uma experiência que eu tive com o Senhor, numa fase muito difícil que eu estava passando na minha vida, e eu pedi ao Senhor que me ajudasse e levantei diante dele a seguinte questão, a seguinte pergunta: por que, Senhor, as coisas estão tão difíceis? Pelo que a resposta não só me surpreendeu, como renovou a minha fé. O Senhor disse que na vida, o homem sem Deus, ele anda num fluxo de uma multidão, num caminho largo, onde as pessoas andam à vontade. Parece que não existe nada que promova a elas algum tipo de dificuldade. Nada que as faça cair. Elas vão andando, porém, elas chegam numa altura onde a escuridão é total. E ali, elas se perdem, caindo num abismo, muitas vezes sem volta. No entanto,
Aqueles que servem a Deus, ainda que trilhem caminho apertado, como o texto de Mateus diz, e passe por portas estreitas, não importa qual seja o sofrimento que este homem ou esta mulher de Deus venham a passar, sempre haverá luz, porque o caminho sempre estará iluminado. Não há como tropeçar, não há como cair. Por isso, o foco é sempre claro. Após essa experiência, obviamente, eu tive a minha vida renovada e segui em frente. Espero que também sirva para você esse testemunho, amém? Continuemos aqui na leitura da apostila. A porta estreita é o arrependimento verdadeiro, onde o homem encontra o real sentido para a sua vida, convertendo-se totalmente a Deus. Já o caminho largo é o caminho da autossuficiência e da morte. Salmo 7, verso 12 e 13. Vamos ler. Se o homem se não converter, Deus afiará sua espada, já tem armado seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Veja que o texto é duro, mas é uma realidade inevitável. A pessoa que não se converter no percurso desta vida, infelizmente terá de enfrentar a espada afiada da justiça de Deus, no tribunal, diante do juízo do Senhor, ou quando um homem venha a falecer, serão colocados diante de Deus os seus atos. Se dentre eles for encontrado no meio do caminho o arrependimento e a conversão verdadeira, este homem será absolvido pelo sacrifício de Cristo, pela fé com obras demonstrada no retorno à fonte de vida que é o Senhor Deus. Mas se no livro da vida deste homem seus atos foram de obstinação, então ele trilhou o caminho da autossuficiência, se achou dono de si mesmo, e só lhe resta agora a condenação eterna. Não por Deus não amá-lo, mas por ele, por si próprio, não ter dado atenção, honras e reconhecimento a quem lhe fez com tanto amor. Este ato é tratado como um ato de rebeldia, e nós devemos entender que, se o homem não quis saber de Deus nesta vida, é porque ele, na verdade, não quer saber de Deus jamais. Por isso, o inferno e, por fim, o lago de fogo são locais ideais para quem quer viver num mundo egoísta, longe de Deus e de todos, pensando somente em si mesmo. Eu não acredito que vale a pena um caminho de desobediência, de incredulidade e de obstinação contra o chamado ao arrependimento e conversão que Deus nos faz. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Próximo tópico: sem conversão não há céu. Jesus disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, 3. A partir do nosso primeiro pecado, destituídos ficamos da glória de Deus, como está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Versículo esse que nós estudamos na aula passada. Imperceptivelmente somos tragados pelas forças das trevas que nos acorrentam e nos lançam na correnteza do esgoto do pecado que desemboca no abismo. Então Deus, em sua graça, usa homens e mulheres convertidos para abrirem nossos olhos a tempo, por meio da pregação do Evangelho. Nossa esperança começa aí, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz,
e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Note que o texto é muito claro. O homem, antes do arrependimento e da conversão, ele está aprisionado ao poder de Satanás, ao poder das trevas. No entanto, Deus, em seu amor, vai até esse homem por meio de seus evangelistas. Algum homem ou alguma mulher cruzará o nosso caminho e nos oferecerá o plano da salvação por meio de Cristo Jesus. Ninguém jamais poderá um dia dizer que Deus não nos ama, que Deus jamais se importou conosco e que Deus é mau por condenar o homem ao inferno eterno. Jamais, porque nesta vida todo homem tem a oportunidade de se voltar para Deus, e esta oportunidade deve ser entendida como um presente chamado graça, como uma demonstração clara do interesse e do amor que Deus tem pelas suas criaturas. Por isso é injusto aquele que aponta o dedo e acusa a Deus do que quer que seja, porque ele despreza conscientemente as oportunidades que Deus vai dando a ele por meio da pregação do Evangelho. Então, por isso o texto está dizendo aqui que o Senhor quer que todos os povos venham a serem libertos do poder de Satanás por meio da conversão ao seu Filho Jesus Cristo. E então, ele os tirará do poder das trevas e os trará e os abrigará em sua magnífica luz. Que assim seja, Senhor, sobre todos os homens da terra. Continuando aqui, a apostila, Tiago declara que um não convertido está coberto de uma multidão de pecados e tem a sua alma condenada à morte eterna. Tiago, capítulo 5, versículo 20, vamos ler. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Nada mais claro neste texto, onde nós podemos identificar aquele que leva a esperança, a oportunidade, o chamado ao arrependimento e à conversão, que são os filhos de Deus, e aquele também no texto que está perdido numa multidão de pecados. Se a pessoa que está perdida der ouvidos à verdade e se converter de seus maus caminhos, ele será liberto, livre de uma multidão de pecados. Por isso devemos levar o Evangelho a toda criatura. Continuando aqui na apostila, sabemos que Nínive estava condenada à destruição por causa de seus pecados, porém ouviram a pregação do profeta Jonas, convertendo-se verdadeiramente ao Senhor, que os poupou com seu amor. Lucas 11, 32. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Este versículo que nós acabamos de ler é um dos versículos mais poderosos no tocante à questão dos resultados de uma verdadeira conversão. Por que eu digo isso? Porque Nínive era um povo afamado por sua crueldade, que matava profetas, que não tinha piedade de ninguém. Um dia foram visitados pelo profeta Jonas, que lhes trouxe um chamado ao arrependimento. E caso o povo não atendesse, o juízo de Deus, disse o profeta, viria e destruiria aquela nação. No entanto, a palavra foi recebida de tão bom grado que do rei ao escravo, dos velhos às crianças, todos igualmente foram tocados
pelo poder convencedor do Espírito Santo e se renderam àquela realidade. A palavra de Deus diz que exatamente porque o povo se arrependeu e se converteu à voz de Deus por meio do profeta Jonas, o Senhor os poupou e eles viveram em paz. Aqui, Jesus faz esta referência a Nínive, dizendo que no dia do juízo, os ninivitas estarão do lado de Deus. Eles foram salvos porque se converteram de suas malignidades na época da visitação do profeta. Porém, o povo que ouvia Jesus, que conhecia o Senhor Jesus, que estavam experimentando a presença, a pregação, a glória do próprio Filho de Deus, não queriam se converter com suas palavras. Veja a gravidade da situação. Jesus disse, no passado, um profeta, sem fazer nenhum milagre, pregou e uma nação toda se converteu ao Senhor. E agora eu estou aqui pregando, fazendo milagres, e vocês me pedem sinais ainda para crerem em mim? Isso só mostra que o coração de vocês é um coração obstinado, é um coração duro para com a vontade do meu Pai. Por isso, os ninivitas, naquele dia, quando vocês morrerem, vocês verão. Vocês serão levados ao tribunal de Deus e os ninivitas condenarão vocês por terem desprezado a visitação do maior de todos os homens que este mundo já viu, o próprio Filho de Deus. Então, amados, para mim, esse é um dos textos mais poderosos no tocante os resultados que uma conversão pode trazer a um homem. Eu creio plenamente que o homem pode ser mais perverso que for, se houver uma conversão verdadeira, ele será salvo. Essa é a palavra de Deus e esse é o plano da salvação. Lembra o que nós lemos na aula passada? O Senhor não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O desejo do Senhor, o anseio do Senhor é que todos nós nos convertamos completamente a Ele e então seremos perdoados de nossos pecados. Estaremos livres da condenação eterna. Aleluias. Continuemos a leitura. O último tópico da lição de hoje, onde diz: todos os heróis da fé se converteram. Todos os grandes heróis e heroínas das Escrituras se converteram. Eles reconheceram seus pecados e humildemente fizeram o caminho de volta ao Senhor. O que é notável na biografia de cada um deles é a questão da mudança radical que suas vidas sofreram. Todos, em comum, passaram de um estado pecaminoso para uma vida de obediência e santidade ao Senhor. Casos como do perverso rei chamado Manassés, que chegou a sacrificar os filhos aos demônios, queimando-os no fogo, ou do fariseu assassino e perseguidor da igreja chamado Saulo, entre parênteses, se tornaria o apóstolo Paulo, nos ensinam que a conversão é autenticada pela nova vida que floresce no arrependimento do homem interior. Esses dois exemplos que eu citei aqui, tanto o do rei Manassés quanto o de Paulo ou Saulo, são extremos, um no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento. Como eu mesmo coloquei aqui, Manassés chegou a sacrificar seus filhos, muitos deles, aos demônios. Mas um dia o Senhor o tirou com mão forte de seu reinado e o levou cativo na mão dos inimigos. Lá, ele foi visitado pelo Espírito Santo e abriu o coração ao Senhor, arrependendo-se completamente e se convertendo de todo o coração. O Senhor o perdoou e deu a ele ainda um final de vida em paz na sua presença. Essa é a misericórdia do nosso Deus. O segundo caso é um caso ainda, para mim, mais extremo, porque
Saulo, ou Paulo, ele foi um grande perseguidor da igreja. Ele estava no assassinato, no apedrejamento de Estevão. Foi Paulo que consentiu com a morte daquele jovem. Ele estava lá, ele arrastava homens e mulheres pelas ruas, ele arrombava a porta das casas dos cristãos. No entanto, um dia no caminho de Damasco, ele teve a maior de todas as suas experiências. O Senhor Jesus lhe aparece como uma luz muito forte e ele ficou cego com aquela glória. E aquele que era o perseguidor da igreja passou a ser perseguido por amor a Cristo. Sim, ele se converteu. Houve ali um arrependimento verdadeiro e uma conversão autêntica. E este Paulo que perseguia os cristãos se tornou um dos maiores apóstolos e pregadores do Evangelho de todos os tempos. Não duvide. Aquilo que nós fazemos é muito pouco diante daquilo que Deus faz no interior do nosso coração. Quando o homem se arrepende de verdade e se converte de verdade, sem medo, e se entrega completamente ao Senhor, o Espírito Santo vem com poder e faz uma obra gloriosa. Obra que o homem um dia olhará para trás e verá o quanto Deus foi maravilhoso em sua vida. Esta é a experiência de todo cristão autêntico. Glórias a Deus. Vamos para a leitura final aqui da apostila. Todos eles foram arrancados de seus troncos amaldiçoados pelo engano e enxertados na maravilhosa videira verdadeira. João, capítulo 15, versículo 1 a 8. Vamos ler. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Note que ele se revela como a videira verdadeira. O Pai é o lavrador, aquele que trabalha na videira, e nós somos as varas ou os galhos ligados a ele. Aqui é uma referência ao enxerto que o apóstolo Paulo diz que nós experimentamos quando nos convertemos. Eu gostaria de ler esse texto para substanciar esta passagem de João 15. Vamos ler. Romanos capítulo 11, versículo 17 em diante. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Note que o apóstolo Paulo foi bem enfático que, devido à incredulidade, a rejeição que Israel manifestou sempre quando Deus se revelava a eles por meio de profetas, por meio até mesmo do seu próprio filho, fez com que o chamado da vida eterna se esparramasse ao redor do mundo. E todos os gentios, que são as pessoas que não nascem em Israel,
uma vez ouvindo a verdade, se arrependendo e se convertendo, passaram a ser enxertados. E aqui Paulo chama o Senhor de oliveira. Lá Jesus faz uma comparação a si mesmo como a videira. Mas, independente disto, mostra que agora, tanto nós quanto os judeus estamos ligados num mesmo tronco e não somos donos de nós mesmos e nem autossuficientes. O arrependimento nos conecta a Deus, nos fazendo totalmente dependentes dele. A seiva que vem da raiz, e percorre todo o tronco e se espalha e alimenta os ramos ou os galhos, é a seiva do Espírito, da palavra, da revelação que Deus dá a cada um dos seus servos. Então Paulo faz uma exortação para que nós não venhamos a brincar, porque se Deus não poupou os ramos naturais, os galhos naturais que eram o povo de Israel, Ele também não nos poupará se brincarmos de cristãos ou se tentarmos enganá-lo, não convertendo-se completamente de nossos maus caminhos. Aqui é, de uma forma muito clara, uma revelação que acrescenta muito ao texto de João no capítulo 15, versículo 1 a 8, como nós lemos aquela hora, retornando aqui ao versículo 4, onde nós lemos: "Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem." Veja que Jesus declarou aqui de forma alegórica que quando o homem se converte, ele é podado, cortado da árvore amaldiçoada que ele estava ligado. Que árvore amaldiçoada seria essa? A árvore do pecado. Quando nós cometemos o nosso primeiro pecado, já damos as costas para Deus e começamos a caminhar de forma distante do Senhor. Ali já estamos a passos largos da condenação eterna. Então, como nós já explanamos na aula anterior e também nessa, alguém nos traz o Evangelho e nós ouvimos de bom grado, nos arrependemos verdadeiramente e nos convertemos. Assim, para que não continuemos mais num caminho de condenação e morte, o Senhor nos liberta daquele pecado. Aqui, de forma simbólica, somos cortados daquela árvore amaldiçoada e enxertados, como Paulo disse, agora na videira verdadeira. Eu moro em regiões de zona rural e sei que essas questões de enxerto funcionam perfeitamente, porque a seiva que corre nos galhos da árvore natural alimenta aquele ramo que foi artificialmente ali enxertado. É algo maravilhoso, é um verdadeiro milagre que nós vemos isso de forma até corriqueira no contexto em que nós vivemos aqui. E tem algo também muito sério que é muito comum aqui nessas regiões rurais, que é quando também um galho é podado por não ter dado fruto e não é enxertado mais em local algum, com o tempo ele seca e a única coisa que lhe resta é ser lançado no fogo. E quantas vezes eu não vi galhos de árvores serem queimados pelo ardor das chamas. Em outras palavras, se o homem não se arrepender, ele vai secar na sua árvore amaldiçoada pelo pecado, ou na sua vida contaminada pela desobediência e pelo egoísmo. E um dia este homem secará e só lhe restará ser queimado no fogo. Já aqueles que se arrependerem e se converterem de seus maus caminhos, se voltarem totalmente ao Senhor,
estarão sempre produzindo frutos, porque esse tronco não seca, e todas as pessoas que estão enxertadas nele produzem frutos com muita abundância. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por nos dar tamanha oportunidade de salvação por meio da conversão a Jesus Cristo. Ainda na apostila, para concluí-la, em suma, a conversão é a prova concreta de que a graça de Deus é poderosa e atraente, pois fala da esperança que surgiu do alto sacrifício do Filho de Deus por cada um de nós. Tudo o que nós falamos nesta aula hoje, no tocante à conversão, tem a sua maior expressão no sacrifício de Jesus Cristo. Por quê? Porque sem tal sacrifício, nós jamais nos arrependeríamos de nossos pecados, porque não teríamos a influência do Espírito Santo. E por fim, estaríamos todos perdidos, sem esperança, na escuridão das trevas. Porém, o amor grandioso e glorioso de Deus veio até nós, se fez carne, habitou em meio à humanidade, sujou seus pés nas estradas empoeiradas de Jerusalém, da Judéia, do Israel antigo, trazendo uma revelação, uma boa nova, um evangelho da esperança, aonde aqueles que viessem a ouvi-lo, independente de seus pecados cometidos, se ouvissem de bom grado e se arrependerem verdadeiramente de seus pecados e se converterem e se voltarem novamente para Deus, serão salvos. E eu encerro a lição de hoje relembrando a parábola do filho pródigo, aonde o filho mais novo de uma família chega ao seu pai e desrespeitosamente lhe diz: dá-me a parte da herança que me cabe. E isto diante de um pai que ainda estava vivo. O pai, sem questioná-lo, lhe entrega nas mãos, em forma de dinheiro, a sua parte na herança. E o filho dá as costas à casa do pai e vai para um país distante. Ali, ele vive de forma desordenada. Ele é chamado de pródigo exatamente por ter gasto todas as coisas que lhe foram conferidas pelo seu pai. Mas, assim como o dinheiro dele um dia acabou, as amizades também acabaram. Para piorar ainda mais a história, houve uma fome naquele país e ele não tinha mais dinheiro, não tinha onde se abrigar e teve de arrumar um serviço que para os costumes judeus era uma humilhação total, porque os judeus não podiam trabalhar com porcos nem comer os porcos. E ele só arrumou o serviço num local onde haviam porcos. Ali, trabalhando com os porcos, ele sentia tanta fome que ao olhar para as bolotas dos porcos, para a lavagem dos porcos, ele desejou um dia comê-las. Então, um pesar muito grande em seu coração o fez refletir da grande besteira que ele havia feito, porque ele saiu do seu lar, ele deu as costas para o seu pai que o amava tanto e agora estava distante e perdido. Dentro dessa reflexão profunda de sua alma, ele se lembrou do quanto seu pai era bom e de que nunca, jamais deveria ter dado as costas ao seu pai e ter agido de forma tão inconveniente e ingrata como ele agiu. E ele pensou: voltarei para a casa do meu pai e irei lhe pedir perdão e direi a ele: eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Por favor, trata-me como um dos teus trabalhadores, como uma das pessoas que trabalham no seu campo.
Mas a palavra de Deus diz que quando esse jovem faz de novo o caminho de volta, quando ele se converte do caminho de perdição que ele estava e retorna para a casa de seu pai, a alegria de seu pai foi tão grande ao vê-lo vindo naquele caminho que o pai correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou, colocou nele um anel, vestiu os seus pés porque certamente ele estava como um mendigo, ferido, rasgado, sujo e descalço. O pai o vestiu com vestes novas, calçou-lhe sandálias novas, deu-lhe uma aliança e fez uma festa, anunciando a todas as pessoas que ali estavam, com toda a alegria do seu coração, dizendo: o meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. É exatamente isto que significa conversão. É exatamente este o efeito, o resultado na vida de quem se converte. A pessoa está distante de Deus e faz o caminho de volta, porque se arrepende, porque reconhece que está errada. Então ela se converte e se volta novamente para Deus. Muitos pensam que encontrarão um Deus irado por causa dos seus pecados, mas não é isso que a palavra de Deus diz. E por isso Jesus nos traz luz e compreensão sobre o plano da salvação, que é o plano da graça. Porque Deus, diferentemente do que nós pensamos, nos ama e deseja se reconciliar conosco, mas precisa haver na vida de cada um de nós o arrependimento e a conversão verdadeira. Então, Ele fará conosco a mesma coisa que o Pai, nessa ilustração, nesta parábola de Jesus, fez com aquele filho. Ele fará uma aliança conosco, que foi a aliança que o Pai colocou na mão de seu filho que retornou, de seu filho convertido. Ele tirará nossas vestes sujas, imundas pelo pecado, e nos vestirá com vestes novas, vestes brancas da justiça de Cristo, purificadas pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Também vestirá os nossos pés, sim, com as sandálias da salvação. Sandálias que nos impedirão de estar em contato direto com o mundo, para que não venhamos mais a voltar-se à sujeira do pecado. E por fim, uma grande festa Ele fará. E essa festa é uma festa que realmente vale a pena participar, porque a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende aqui neste mundo, quando ele se converte a Deus, há festas nos céus. Eu não sei como você se encontra agora, distante, longe, ou se você já retornou para a casa do Pai. Mas, se você se sente perdido, e se você está longe, e se carrega um fardo muito pesado por causa de seus pecados, eu faço esse apelo à sua vida. Arrependa-se, ouça a palavra de Deus e se converta desses maus caminhos, volte ao Senhor. E também haverá festa nos céus por você. O Pai não te rejeitará, pelo contrário, Ele te abraçará com força, te beijará e poderá dizer com toda a alegria de seu coração que você estava morto e reviveu. Estava perdido e agora foi encontrado. Que Deus te abençoe em mais esta aula e até uma próxima oportunidade com uma nova lição, um novo tema que nos aproximará cada vez mais de Deus. Deus lhe abençoe no nome de Jesus.